Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje, no texto santo do Evangelho, nós vemos uma perícope, um texto narrado pelos três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Os três falam desse fato que hoje nós meditamos na igreja. O Senhor que silenciou o vento, o Senhor que acalmou o mar. Só que esse texto aqui não é unicamente um fato histórico, mas é para nós também verdadeiramente um ensinamento de fé. Vamos ao texto. Naquele dia, ao cair da tarde, os discípulos estão nas trevas. Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem, ou seja, vamos atravessar daqui para lá, na escuridão. Aqui nós já temos um ensinamento. A luz do homem é Jesus. É Ele quem dá claridade às nossas vidas. Por isso que é importante aprender a rezar, a meditar, a partilhar com Deus, nosso Senhor, as nossas dores, os nossos problemas e também as decisões que nós precisamos tomar, porque é o Espírito Santo de Deus que deve nos dar o discernimento para que possamos acertar, para que possamos de verdade tomar as decisões corretas que nos levem aos céus. Eles vão de um lado para o outro, o mar está ali no meio revolto. Nosso Senhor entra na barca e, por incrível que pareça, Ele está cansado. Deus cansou. Deus cansou, está ali cansado. Deus feito homem, dormindo com um travesseiro, Marcos nos diz. E o vento revolto, o mar revolto, começa a querer afundar aquela barca ali. Os discípulos estão com medo. Olha, meus irmãos, como pode alguém ter medo estando com nosso Senhor, estando com Deus? Ninguém deve ter medo. Se você está com Deus, se Deus está contigo, você não deve temer, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, porque o nosso Deus é um Deus que não nos abandona. Os apóstolos temerosos ali naquela barca, vendo a barca praticamente afundar, porque a onda, as águas estavam adentrando na barca, a barca pesada. E Jesus ali em um sono profundo. E os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Olha a deselegância daqueles apóstolos. Infelizmente, Marcos, Lucas e Mateus não nos dizem quem falou isso a Jesus. Na ciência bíblica nos leva a crer que pela construção, pela forma com que falou, pode ter sido Pedro. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Olhem que aqui o discípulo vai dizer Rabuni, mestre. Não é de modo algum Dominus, não é Senhor. Eles aqui ainda não estão entendendo que Jesus é Deus. Estão começando a estranhar aquele homem sobrenatural que cura, que faz milagres,
que é destemido, que vence as tentações do demônio e que oferece tudo aquilo que aqueles homens necessitados pedem a ele. Uma total deselegância. Nós estamos perecendo e tu não te importas. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, essa cena aqui dos apóstolos é interessante porque é uma cena muito próxima a nós. Quantas vezes parece que Deus não está vendo o nosso sofrimento? Quantas vezes nós vivemos e parece que Deus não está enxergando as nossas dores. Parece que estamos caminhando sozinhos. Parece que Deus ali nos abandonou. Imaginem uma pessoa que rezou tanto para que Deus concedesse a saúde a um parente e Deus não quis. Imaginem alguém que estava lutando contra uma doença em um leito de hospital a rezar, pedindo a Deus saúde e Deus não quis. Imaginem alguém que rezou a vida toda pedindo a Deus proteção para os filhos, para um parente, e de repente aconteceu uma tragédia. Onde estava Deus? No mesmo lugar de sempre, nos olhando. E por que, Padre, Deus permite certas dificuldades, certos problemas, certas coisas na vida? A única explicação que nós temos é que Deus nos faz passar por coisas que nos faça alcançar a salvação. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que esteja doendo, mesmo que ali esteja nos machucando, e será um machucado de uma vida toda, e será uma ferida de uma vida toda, mas por que Deus permitiu? Porque Deus viu que aquela dor, que aquele sofrimento de verdade era semente de eternidade. É preciso que a semente morra para poder dar vida. E os apóstolos ali, com uma deselegância, questionam Jesus: tu não te importas que nós perecemos? Nosso Senhor, com a sua virilidade e com a sua dignidade, se levanta ali, não dirige uma palavra aos discípulos, mas se dirige ao vento e ao mar: cala-te, silêncio. Tudo volta ao normal e ele volta para o seu lugar. Eita, que aquela cena ali causou uma confusão na cabeça daqueles apóstolos, mas uma confusão na cabeça daqueles homens, porque viram a soberania de nosso Senhor, viram o poder de nosso Senhor, viram que de verdade nosso Senhor tem poder. E se existe um pecado que o cristão católico batizado não pode de modo algum ter, é desconfiar do poderio de Deus. Deus é poderoso, mas muitas vezes nos permite passar coisas que não entendemos, mas Ele sabe por quê. A nós nos resta unicamente confiar, esperar, depositar em Deus toda a nossa esperança, porque quem está com Deus não perece. Só que
Nosso Senhor, ao falar ali com o mar, com o vento, e voltar para o seu lugar, agora Nosso Senhor, Ele vai chamar a atenção dos apóstolos. Por que sois tão medrosos? Ou seja, o que é que Nosso Senhor está dizendo aqui? Vocês estão comigo, não devem temer. Se vocês estão comigo, se eu estou com vocês, não tem que ninguém ser tomado pelo medo. Olha, minha gente, nós vivemos em uma sociedade doente. São tantas doenças, são tantas fobias, são tantos medos que nós temos, que tem hora que a gente diz assim: meu Deus, que turbulência. Nós vivemos de verdade em meio a tantas fobias, minha gente. Mas é preciso rezar. Se nós estamos em Cristo, se nós fazemos a nossa parte, se nós estamos de verdade vivendo em comunhão com Ele, não temos o que temer. Mesmo que não entendamos o que estamos passando, não devemos ter medo. Nós temos Deus que nos ama, que caminha conosco, que não nos abandona. É interessante porque muitas pessoas não conseguem entender que caminhar na presença de Cristo, que caminhar na presença de Deus, para nós cristãos, é um privilégio sermos protegidos por Deus, sermos abençoados por Ele, sermos de verdade provados na fé por Ele. Sim, Deus te prova na fé, Deus nos prova na fé. E as dificuldades e os problemas que nós passamos, quando Deus permite, é porque Deus vai provar a nossa fé. A nossa fé, ela é provada. E muitas vezes nós só nos convertemos, ou começamos a dar valor àquilo que é importante para nós de verdade, quando apanhamos da vida, quando passamos pelas dificuldades. Aí lembramos de estar em Deus. Só que quem entendeu assim, eu passei por essa dor, eu estou passando por essa dor, e a razão de eu estar passando por isso é me aproximar cada vez mais de Deus, para que eu seja feliz de verdade e não viva embriagado com a felicidade desse mundo que se esvai. É Deus nos dizendo: eu sou o tudo da tua vida, e sem mim você não pode fazer nada. Como Ele diz nas Sagradas Escrituras: sem mim nada podeis fazer. É Deus dizendo assim: se esforce, enfrente com dificuldade essa dor, aumente a sua fé, porque eu sou um Deus ciumento e quero você para mim na eternidade ao meu lado. Onde é que Deus diz que é ciumento? É só vocês pegarem o Antigo Testamento que vão ver, de fio a pavio, do início ao fim, Deus se mostrando um Deus ciumento. Por que tendes medo? Será que ainda não tendes fé? Olha o questionamento de Jesus: por que esse medo? Por que o desespero? Por que perder noite de sono? Preocupados com alguma coisa, se eu estou contigo? Será que não tendes fé? Sim, minha gente. Se para nós cristãos que temos fé, enfrentar as dificuldades da vida já é verdadeiramente duro, imaginem enfrentar as dificuldades da vida para quem não tem intimidade com Deus.
para quem não tem fé. E fé aqui não é subjetivo. A fé não é subjetiva de modo algum. A fé é uma vivência objetiva. É preciso vivê-la, comungando a Eucaristia, com o joelho no chão, pedindo a Deus nosso Senhor proteção, procurando o Senhor sem cessar dia e noite. E em meio às dores e às dificuldades, sem se desesperar. Porque tendes medo? Será que ainda não tendes fé? E os apóstolos, os discípulos ali, ao verem o poderio de Deus que acalmou o vento, que acalmou o mar, os discípulos começaram a se questionar entre eles: mas quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é, discípulos? Quem é, apóstolos? É o nosso Deus. É o Senhor dos exércitos que sempre nos protegeu. Quem é este? É Jesus Cristo de Nazaré. É Deus feito homem, é o Galileu. Quem é este homem? É aquele que te abençoa pelas mãos do sacerdote todos os domingos. Quem é este homem? É aquele que de verdade está presente, glorificado, ressuscitado na Eucaristia, que adentra o teu coração. É Ele que com o Espírito Santo ilumina a tua mente, o teu coração, para que você tome as decisões corretas. Quem é este? É o teu amigo, que não dorme, mas que vive o tempo todo te vigiando e cuidando de ti. Quem é este? É o Senhor soberano, é aquele que caminha lado a lado conosco, que torce para que nós o escolhamos todos os dias, que torce, que espera verdadeiramente as nossas provas de amor, que deseja ardentemente que na nossa liberdade, porque o homem só é livre para escolher Deus, o homem escolha Deus. Quem é este? É esse Deus ciumento, que não gosta quando a gente peca, que não aceita que nós o troquemos por nada. Quem é este? É aquele que ressuscitou, continua ressuscitando. Quem é este? É aquele que criou, que continua criando. Quem é este? É aquele que santificou e continua nos santificando por meio da igreja todos os dias. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura de hoje nos traz uma afirmação impressionante. A afirmação que nos fala de um tribunal, de um justo juiz. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Está nas Sagradas Escrituras. O que é o prêmio? É ganhar o céu. Quem é o céu? É Deus. Qual é o castigo? É perder a Deus. O que é esse castigo? É o inferno, que é o quê? A total ausência de Deus. Quem é o agraciado? É o que vive em Deus. Quem é o condenado? É aquele que vive na ausência de Deus. Essa semana uma pessoa me questionou assim: Padre, eu venho observando o Senhor há anos e vejo que o Senhor sempre, quando fala de salvação, o Senhor coloca em primeiro lugar a igreja. Sim, eu respondi. Por quê? Porque tudo aquilo que Cristo deixou, Ele deixou na sua igreja. Não deixou em meio unicamente aos homens pecadores que nós somos, mas para a igreja. É a igreja que nos torna filhos de Deus pelas mãos do sacerdote.
É a igreja que nos oferece a Eucaristia pela ordenação sagrada. É a igreja que perdoa os nossos pecados na figura do sacerdote. É a igreja que nos dá todos os dons necessários para a nossa salvação. Por isso que no século XVI, ao celebrar um dos maiores concílios da igreja, o Concílio de Trento, a igreja diz, em uma de suas declarações, que ela é o sacramento primordial da salvação e que sem a igreja não existe sacramento nenhum. Ou seja, a igreja é nossa mãe. Por quê? Porque nos dá tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, e o que é necessário para a nossa salvação é o próprio Senhor, eucaristizado, que nos preenche, que nos salva. Olha, meus irmãos, essa liturgia de hoje, ela será completada no Evangelho da semana que vem, quando aquela mulher hemorroíça, que há 12 anos sofria, que já tinha vendido tudo, não teve medo de se aproximar de nosso Senhor, não teve medo de tocar em nosso Senhor e pensava: se ao menos eu tocar nele, eu ficarei curada. E é assim que nós cristãos devemos pensar. Eu preciso endireitar o meu caminho. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso parar de brincar com aquilo que é sagrado, para que eu possa de verdade alcançar os céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para a gente concluir a homilia de hoje, basta a gente olhar com zelo, com amor e com respeito para o salmo que nós hoje cantamos. Quando esse salmo, ao olhar a nossa vida, numa retrospectiva desde lá de trás até os dias de hoje, não temos outra coisa a fazer senão agradecer a Deus. Agradecer por tudo de bom que vivemos. E apesar dos abalos da fé, agradecer também pelas dificuldades que passamos, porque Ele nos tornou robustos de passar por dores que nunca antes havíamos imaginado passar. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Na hora da dor, na hora do sofrimento, diga: Senhor, tende misericórdia de mim, que sou um pecador. Me faça, Senhor, de pé permanecer, para que o céu eu possa alcançar. Não permita, Senhor, que em meio às dores e às dificuldades da minha vida, eu me abale na fé, a tal ponto de viver como se Tu não existisses. Me faça, Senhor, passar pelas dores e pelas dificuldades, Te amando acima de todas as coisas, e mesmo sem entender, Te enxergando como a única esperança da minha vida. Porque se eu tenho a voz, eu tenho tudo. Se eu não Te tenho, eu não tenho nada. Vamos ficar de